Está no ar Mariana, o livro dos minerais. Uma realização de Djalô Música Nômade. Eu sou Momaie e hoje a gente vai lá pro Morro Santana, em Mariana, para conhecer o mestre Eduardo e a mestra Thaís. Salve família! Nesse episódio de hoje a gente subiu o Morro Santana, nesse caminho, que vai de Mariana em direção às mineradoras, e foi uma viagem muito interessante, muito linda. É incrível como a gente está dentro de Mariana e parece que a gente vai para uma outra dimensão, para uma vila, para um outro território, quando a gente sobe o Morro Santana. Esse morro, que é onde está localizado uma das maiores sítios arqueológicos da mineração em Minas Gerais e, consequentemente, no Brasil inteiro. E a gente foi escutar as histórias da mestra Thaís e do mestre Eduardo, eles que são zeladores do Museu Minas. Eles fizeram na sua casa mesmo um museu muito interessante, onde a ênfase é a verdadeira história da mineração, contada a partir de uma perspectiva afrocentrada. Esse museu foi sendo criado pela família com resquícios, com objetos que foram encontrados ao longo ali da região do sítio arqueológico do Santana, também chamado de Gogô. E a mestra Thaís, ela é nativa de Bento Rodrigues, da antiga Bento, e ela vai se lembrar de histórias afetivas, da história dela, do passado dela, da família, que foi uma grande zeladora de culturas ancestrais em Bento Rodrigues, e com o mestre Eduardo também, sendo que mestre Eduardo chegou a escrever um livro sobre Bento Rodrigues, com memórias muito interessantes. O trabalho deles, gente, é muito importante para a nossa comunidade, é muito importante para a gente ir até lá, o Museu Minas, conhecer um pouco essa história, parar a nossa vida e tirar um dia para ir lá conhecer o Eduardo e a Thaís e todas as histórias que eles estão preservando naquele espaço sagrado no museu. E eles vão levar um pouco a gente agora para viajar nessas histórias, que vão levar a gente para o passado de Bento Rodrigues, em confluência com esse novo presente, onde Bento está sendo realocado para Nova Bento Rodrigues, e vão falar um pouquinho da impressão deles sobre a situação atual da comunidade, e vocês são nossos convidados especiais. Bom, meu nome é Carlos Eduardo Souza Campos, sou conhecido aqui na região de Mariana como Eduardo Campos, sou de família marianense de raiz e sou artista, sou professor, artista plástico, escultor, pintor, restaurador e fundador e diretor do Museu Minas, que é um museu que resgata como que começou a história de Mariana, contando essa história através de artefatos que foram deixados ao longo do tempo aí, e muitos deles ligados à cultura africana, presente aqui na nossa região. E sou casado com a Thaís, que ela vai se apresentar para vocês agora. Meu nome é Altair da Silva Campos, mais conhecida como Thaís. Eu sou de Bento Rodrigues, filha de Juventina Campidelli da Silva e Luiz Cardoso da Silva. Fui nascida e criada em Bento Rodrigues. Sou professora, sou casada com Carlos Eduardo, tenho 11 irmãos e tenho uma filha chamada Maria Eduarda. Eu nasci em Bento Rodrigues em 1975. Lá, aos 3 anos de idade, meus pais vieram para Mariana para os nossos irmãos eles terem acesso aos estudos, Então nós viemos para Mariana. Mas
todas as férias, finais de semana, festa, a gente estava lá. Então, meus parentes são todos do Bento. O meu pai ele era festeiro da festa de São Bento, né? Durante 50 anos, a bandeira saía da nossa casa. Então era um momento de festa mesmo, de alegria. As nossas tardes, os nossos dias no Bento, a gente podia ficar livre, né? Não tinha essa violência que tem hoje. A gente nadava nos rios, nas cachoeiras, subia nos pés de manga. Minha tia Amélia, ela fazia quando a gente chegava lá no final nas férias, né? A gente chegava lá e ela fazia o capitão. O capitão era as sobras de comida que ficava, e então ela fazia o capitão assim, e aí a gente pegava e comia antes do almoço. Particularmente conheci Bento Rodrigues em 1994, quando nós começamos a namorar. Então, ela me convidou para ir na festa de São Bento, e já nessa festa eu auxiliei o pai dela lá. O pai dela, ele fazia essa parte de show pirotécnico que tinha após a procissão. Então, juntava lá a equipe lá para poder, né, arrumar os fogos, inclusive no quintal da casa dela, fazia a armação dos fogos e tudo para depois levar para casa. E aí, a partir daquele momento ali, toda a festa eu sempre começava a ajudar lá na festa de São Bento, né? O pai dela ali tinha muito envolvimento, não só na festa de São Bento, como na festa de Nossa Senhora Aparecida, né? E também na festa das Mercês, que eram as festas tradicionais de Bento Rodrigues, né? Tinha ali uma comissão de festeiro, né? Tinha a comissão de festeiro da festa de São Bento, e tinha a comissão de festeiro da festa de Nossa Senhora das Mercês, né? A festa de São Bento geralmente ela acontecia no dia 29, no mês de julho, e a festa das Mercês em setembro. Então tinha toda essa coisa lá. E essas comissões eram comissões tradicionais, né? Tinha toda para fazer parte dessas comissões tinha que ter realmente um envolvimento na comunidade. E por volta de 2009, por aí, 2010, eu passei a fazer parte dessa comissão de festeiro lá junto com o seu Filomeno, né? Comissão de festeiro de São Bento. Então tinha todo um grupo de pessoas, né, nessa comissão, que aí eles conversavam, decidiam ali como que ia ser a festa, né? Dividiam as despesas e faziam todo o planejamento dessa festa. Então as festas tradicionais de São Bento estavam muito ligadas a essa questão religiosa aí, católica. Quando um mês antes de anteceder as festas, né, aí a gente já começava aquela movimentação. Aí comprava roupa nova, todo mundo de roupa bonitinha, e chegava lá. Aí, para servir a banda, os salgados eram feitos em casa. Então a gente ajudava a fazer os salgados para servir a banda. Aí, quando chegava no dia da festa, a gente se arrumava toda bonitinha para esperar a procissão sair, né? A procissão saía, geralmente, antes saía só lá de casa. A gente enfeitava a bandeira toda, todo mundo, tem até fotos, né, depois Du vai mostrar. Aí todo mundo com a vela na mão, percorrendo as ruas do Bento. Aí depois eles hasteavam a bandeira, os fogos de artifício. Então era a maior alegria que a gente tinha. Às vezes também a gente fazia lanternas para iluminar as portas das casas e o ar da igreja, né? Então tinha tudo as comidas, né? Lá, a família toda isso, uma família de 11 filhos, né? 11 irmãos que ela tem. Então, minha mãe ficava empolgada em fazer tanto de comida, porque chegavam outras pessoas de fora, né?
Canjica, caldo. Canjiquinha, caldo. A gente fazia um churrasco. Fogueira no quintal da casa. Então era uma coisa bem animada, os amigozinhos, né? Pra muita gente, a casa era pequena, mas cabia todo mundo. Geralmente eu e eles, a gente chegava lá na sexta-feira. A gente já começava a fazer a nossa festa, né? É. A gente já começava a fazer a nossa festa, então a gente já começava a montar as bandeirinhas, meus irmãos também ajudavam a montar as bandeirinhas. E aquela meninada na praça colando as bandeirinhas. E uns ficavam lá na cozinha fazendo as comidas, outros na rua, outros lá no fundo da horta bebendo. Então E nossa lua de volta lá no Bento. Na época eu estava morando em Fortaleza, nós casamos aqui, aí nós fomos pro Bento. Né? Ficamos uma semana lá no Bento de Lua de Mel, né? Na casa da mãe dela, que infelizmente hoje não existe mais, né? Que foi tudo destruído por causa da questão da lama, né? Então foram boas vivências em Bento Rodrigues, né? Bento Rodrigues era um lugar assim, muito especial pra gente, né? Eu, por exemplo, fui 21 anos, né? Convivendo com Bento Rodrigues, 94 a 2015. Dia 2 de novembro, antes da barragem romper, né? A barragem rompeu no dia 5 de novembro, a gente estava lá. Foi o último dia que nós vimos Bento Rodrigues. Minha mãe estava lá e antes de ir embora, né, minha mãe estava com uns cachos de banana lá na horta, né? Aí a mãe falou assim, semana que vem quando eu voltar, já vai dar para cortar. Aí ela ainda voltou atrás, olhou se a porta estava fechada. Parece que foi uma despedida, né? Ela voltou lá, olhou minha casa assim. Ela tá assim, semana que vem, sexta-feira, sábado eu volto. Pra mim, tá apanhando, cortando a banana, né? E esse dia, ela varreu um terreiro. O terreiro lá em casa era de terra batida, né? Ela varreu o terreiro, varridinho. E lá em casa tinha 2 pés de mangas, eles eram centenários, porque uma copa encontrava na outra, assim, os troncos eram, né, Então eles jogavam muitas folhas, né? Então ela pegou, varreu o terreiro, deixou o terreiro varridinho, a casa toda arrumadinha, falou assim, sábado eu volto. E nunca mais a gente teve a oportunidade de voltar lá. Hoje em dia a gente vai, mas a gente dá uma tristeza que a gente, lá em casa só sobrou um fogão a lenha de tudo que a gente tinha, de tudo que a gente viveu lá. Hoje em dia está tudo debaixo de lama, não tem mais nada. E a única coisa que sobrou lá, depois que nós voltamos lá, nós conseguimos identificar o fogão a lenha, que é onde que a gente se reunia. E aí, eu escavando lá, consegui ver que a trempe do fogão a lenha ainda estava lá. Eu fui e retirei a trempe do fogão a lenha, ela está guardada comigo aqui em casa. Justamente para eu fazer um trabalho em cima daquilo ali. Porque era um lugar de reunião, era um local onde que toda a família se reunia, entendeu? Então, foi uma lembrança assim, muito forte pra gente, né? Essa trempe desse fogão a lenha lá. Ela traz muitas recordações. Eu falo, se meu pai tivesse hoje aí, ele já tinha morrido também de desgosto. Já tinha morrido, né? Ah, é. Nossa! É que a gente percebe que as pessoas assim, de mais idade, pós-tragédia, né? Pós-situações dessa lama aí, as pessoas, principalmente as de mais idade, elas tiveram assim, muita depressão, caso de depressão, infarto, né? E a gente percebe que até hoje, mesmo no Novo Bento que está lá, eles não conseguem se encontrar muito não. Minha mãe hoje, o único lugar
lugar assim que ela vem, assim, que tem um lugar que ela se sente assim como mais ou menos fosse lá, mas não é igual. É aqui em casa, porque eu tenho um fogão a lenha ali, ela vem pra cá, né, Edu? Ela cozinha o feijão dela, ela toma o sol, porque lá na casa que ela mora hoje, lá não tem. Ela mora em apartamento. Então, ela não tem mais um lugar onde ir, onde passar o final de semana, entendeu? Então, aquilo, o rompimento da barragem acabou com uma história, né? Minha filha, quando a gente chegava no Bento, ela saía naquela praça ali, toda hora ia lá no Bar da Santa. Eu quero uma coxinha, depois meu pai vem aí e paga. Tinha uma liberdade, né? E a gente percebe que a cultura do Bento, ela foi uma cultura extinta, né? Que não vai voltar. Né? A gente percebe agora o novo Bento que foi construído e tudo mais, que realmente foi uma coisa que ela não volta mais. Uma cultura extinta, é uma outra história mesmo. Mas e as pessoas de lá, como é que tá todo mundo um pouco espalhado, né? Qual é o que tem hoje em dia, assim, entre as pessoas de lá, da comunidade? Como que elas se falam, como que mantém, sabe, por exemplo, as tradições das festas? Não tem mais aquele convívio diário de todo dia, né? Então, igual esse Loucos pelo Bento, final de semana eles se concentram lá para extravasar, para, tipo assim, desafogar dia de semana aqui, essa vida corrida. Então eles vão lá para descansar a cabeça, sabe? Eles não dão conta de ficar aqui. Lá, para você ver, lá as nossas casas não tinha muro. Era uma cerca, né? Da nossa casa para a casa da minha tia, a gente passava num buraquinho assim, ó, de cerca, assim, ó. A gente não precisava passar pela rua, a gente passava pela cerca. Então, hoje em dia não tem isso mais. Hoje em dia você vê no Novo Bento lá, as casas tudo de muro alto. Como que as pessoas vai ter contato assim com a outra? Não tem como, né? Igual a gente vai lá. A gente vai lá, igual nós fomos lá outro dia, né, na casa de uma amiga nossa. É completamente diferente, a casa toda murada, não tem aquele ar de como é. Rural, né? O ar rural, não tem. Como se diz, eles ficou muito urbanizados, né? Vamos dizer assim, né? É uma área rural que se transformou no Alphaville, né? Então, assim, o modo de vida realmente ele acabou, né? O modo de vida, né? Então, como isso que eu falo, foi uma cultura que realmente ela foi extinta. Então, essa questão por exemplo, hoje você tem uma festa de São Bento que é feita no dia 11, no Novo Bento, e tem essas pessoas do Bento, né, que são até parentes dela, amigos nossos, tal, que fazem, um grupo de pessoas que fazem a festa lá no Bento antigo, né, que foi destruído pela lama, da mesma forma que era feito antes. Mas ficou, eu sinto assim, uma divisão, né? Até já participei de festa de São Bento, né? De cerimônia de São Bento, no dia de São Bento, no Novo Bento, já ano passado. Esse ano, infelizmente, não deu para ir, porque foi um dia de semana, inclusive, dia que muita gente está trabalhando, né? Em atividade, então, assim, foi difícil para ir, não deu para ir, não. Mas, então tem essa festa agora aqui no Novo Bento, e tem a festa no Bento Antigo, né? No Bento Antigo, eu convivi no Bento Antigo, né? Estou vendo o Bento Novo agora, eu sinto que a festa no Bento Antigo, até por causa do ambiente, mesmo ele estando destruído, ele tem mais a ver com o que era feito antes, entendeu?
para mim, na minha visão. Teve a primeira vez que a festa de São Bento ela foi feita, né, depois que aconteceu, né, o rompimento da barragem e tudo mais, a primeira festa de São Bento, nós fizemos até uma festa de São Bento aqui, entre nós da família mesmo, e depois no ano seguinte eles fizeram, né, lá no Barro Preto, lá na igreja de Santa Cruz. Eu toda a minha vida fui criado, nascido e criado aqui em Mariana. Mas com relação à festa de São Bento, parecia que eu estava num lugar totalmente desconhecido. Né? Você, gente, foi muito estranho. Né? Você, gente, parece que eu estou num lugar que eu nunca vi na minha vida. Né? E eu estava dentro de Mariana, mas fora da realidade da de Bento Rodrigues, do que era a festa em Bento Rodrigues. Então isso é uma coisa que me marcou muito na época. Né? Que eu cheguei até a comentar, engraçado, quem um dia ia imaginar que a gente ia fazer a festa de São Bento aqui dentro de Mariana, num ambiente totalmente estranho à festa, né? E hoje, inclusive, né, o dia foi até mudado. Então isso, para mim, gerou uma divisão entre a própria comunidade, né? Você tem um dia 11 a festa no Novo Bento e no dia 29 a festa tradicional como era feita. Que eu acho que poderia continuar sendo feita lá no Antigo Bento, até por uma questão do território, de você voltar para os seus antepassados, né? Lá ainda tem o cemitério, onde todos os ancestrais das pessoas que moravam no Bento, que são nativos do Bento, estão lá sepultadas. Então tem toda essa questão dessa volta, né? As raízes, as origens, que isso não pode ser cortado assim, né? Tem que continuar. Então, para mim, né, essa festa de São Bento, ela tinha que ser lá, igual como eles estão insistindo em fazer, lá no Bento Velho mesmo, lá no Bento Antigo. Tem a Igreja das Mercês, que ainda está lá, né? Que ficou no alto do morro lá, né? Que ela é uma referência da resistência, né? Ela não foi atingida, né? Levada pela lama. Né? O contrário aconteceu com a de São Bento, né? Que foi totalmente levada e eles conseguiram algumas peças, né? Conseguiram encontrar algumas peças. E eu fiz o trabalho de restauração lá antes que aconteceu o rompimento da barragem, junto com o seu Filomeno, que era o guardião da capela de São Bento, um pedido que ele me fez na época. Eu fiz todo um trabalho de restauração do acervo de imagens lá da capela de São Bento. Elas estavam todas restauradas. E nem a própria arquidiocese, na época, tinha muita noção do que tinha lá. E o seu Filomeno, na época, perguntou se eu tinha as fotos do trabalho que eu tinha feito. Quem passou essas fotos para o seu Filomeno, para ele repassar para a arquidiocese, foi eu na época. Nossa, está aqui as fotos, estou passando para o senhor. Eu passei 2 CDs para ele na época, né? E na época ele falou que o arcebispo ainda da época, né? Falou assim, mas lá tinha tudo isso? Eles nem tinham noção direito que tinha lá. Que era muito bem guardado também pelo seu Filomeno, que era uma pessoa assim, essa questão de preservação. Eu falo que era um exemplo de educação patrimonial, né? Ele tinha essa coisa de preservação mesmo, né, do patrimônio da cultura de Bento Rodrigues. Você ouviu Mariana, o Livro dos Minerais, uma realização de Djalô Música Nômade.